Glória a Deus. Boa noite, amados. Na graça e na paz do Senhor. Foi com muito prazer, com muita alegria que nós recebemos aí o convite para estarmos aqui. Então, quem não me conhece, eu sou o Diácono Edson, ali sirva ao Senhor ali na sede, a minha esposa está comigo, a Thelma, até prova o contrário, né, Thelma? Glória a Deus. Então tá aí, a guerreira, estamos juntos aí há um tempo, graças a Deus. E aqui basicamente eu conheço a maioria aqui, Tá aí o Davi, filho do nosso irmão Gessé, pessoa quem nós amamos. Tá aí o casal aqui da Justiça, Edivalda e a Vanessa, os pastores. Tem o nosso garante também, o Robson tá ali, homem de Deus. Nos conhecemos desde 80 e alguma coisa, Robson? É antigo, Antes de eu me converter, nós já nos conhecíamos, Que eu me converti naquele período nosso do Galdino ali ainda. E glória a Deus. Então, e aos amados que eu não conheço, um prazer estar aqui com vocês. Já adianto de antemão, é meio redundante, mas já adianto que de mim não tem nada, então tudo que sair aqui é pela graça de Deus. Então é o Espírito Santo que marcou o encontro com vocês aqui esta noite, então Ele que irá ministrar no coração de vocês. E esse tema aí que está sendo tratado nesta campanha, que Josué, já ali no finzinho da sua vida, ele declara ali que eu e minha casa, serviremos ao Senhor. É um tema que, para nós, nós que estamos na casa de Deus, é uma alegria, porque nós podemos dizer isso, que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Então isso é muito bom. Nós não temos uma noção de quão grande é essa bênção, devido a essas notícias que a gente ouve aí, de famílias sendo destruídas, famílias sendo atacadas, jovens se perdendo muito cedo, rebeldes, de pai e mãe, e traçando aí um caminho que o final dele a gente sabe que é caminho de morte. Aqui está sendo transmitido também, Então você que está em casa também aí, nosso boa noite, Você que por algum momento no futuro vier a ter contato com essa mensagem, Fique sabendo que Deus te ama também e Ele quer te salvar no tempo em que você ouvir essa mensagem. E aí tem muitas famílias que hoje não estão podendo ter essa alegria, essa bênção de dizer que ela e a família dela servem ao Senhor. Então isso é muito triste. E para nós, com a graça de Deus, é muita alegria de podermos viver isso, Nós servindo ao Senhor. E aí nós vamos aqui conversar um pouco a respeito, desse personagem aqui, Josué. E é uma pessoa que foi ali escolhida por Deus, Então esse livro de Josué, então é o primeiro, na verdade, é o primeiro dos 12 livros aqui, históricos, que vai de Josué até Esther. Então Josué, ele é o primeiro e ele serve como um elo aqui para nós entre o Pentateuco e o resto da história de Israel. E aí por meio aí de 3 campanhas militares importantes, envolvendo aí mais de 30 exércitos do inimigo. Então Josué, ele teve aí essa vivência, essa experiência ali de ver a mão de Deus trabalhando. E aí ele pôde afirmar, na verdade, porque essas vitórias, elas só vêm pela fé e
pela obediência à palavra de Deus. Então você precisa ter fé e obediência à palavra de Deus. Então, se quer ter isso como chave de vitória, então a chave é essa: obedecer e fé. As duas precisam caminhar juntas. Não tem outro meio de você viver a vitória em Deus. Aliás, a palavra de Deus diz no Novo Testamento que sem fé é impossível. Então você pode fazer tudo. Mas se você não tiver a bendita fé, nada vai acontecer. Você não agrada a Deus. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, como desenvolver esta fé? Né? Então, a fé, ela é algo assim que vai construindo, né? Você vai construindo. E aí você precisa perseverar nesse crescimento, perseverar em conhecer o Senhor. A partir do momento que você conhece o Senhor, cada vez mais que você conhece ao Senhor, a sua fé, ela vai crescendo. E incrível que é uma razão inversa, né? A sua fé cresce e você vai diminuindo. Porque você começa, quando você se aproxima de Deus, você começa a ver o tamanho de seu Deus. Então tudo vai diminuindo. A soberba, a arrogância, aquela altivez, né? O excesso de confiança no braço, tudo isso vai diminuindo. O apóstolo João já dizia, né? O que importa é que eu diminua e que ele cresça. Então, quanto mais você se aproxima de Deus, mais a sua fé vai aumentando, porque você conhece a esse Deus que você serve. E tudo pode, porque ali eu vi um escrito aqui, tudo pode ser mudado pela oração. Então, por minha conta eu vou acrescentar, tudo pode ser realizado por meio da sua oração, desde que você tenha a fé. Então, você pode sim, quando você conhece, e Jesus quando disse, né, que nós poderíamos fazer obras maiores, mas que obras maiores são essas? Talvez você nunca tenha orado e alguém ressuscitado, mas você pode fazer isso também, se você quiser, porque pela fé você consegue. Tudo que você imaginar que é impossível, você pode, pela fé. Entendeu? Então a vida com Deus, ela nos traz mais segurança. Então quando nós nos aproximamos de Deus, nós vamos adquirindo, né, essa confiança em Deus, e aquilo que você precisar resolver, você já sabe como fazer. Se você obedece a Deus e você tem fé, e você tem buscado conhecer mais o Senhor, então, o que te impede de fazer essas obras maiores? É interessante. E aí, essas obras maiores, elas irão até alcançar famílias. Porque hoje tem famílias que não conseguem dizer que elas e a casa delas servem ao Senhor. Mas você pode ajudar essas vidas. Naquilo que essas pessoas, vizinhos, amigos no trabalho, não tem assim esse conhecimento de Deus, você pode auxiliar essa pessoa. Se você quiser dividir esta fé nesse Deus vivo que você serve. Então quando nós recebemos Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, nós deixamos o individualismo de lado, como foi falado aqui na palavra de dízimo,
nós deixamos isso de lado e passamos a querer compartilhar aquilo que nós estamos recebendo de bom. Ou não é bom servir a Deus? Então servir a Deus é bom? Porque Deus é bom? Deus é muito bom, mas muito bom mesmo. Então quando nós passamos a ter esta consciência, então nós queremos levar esse Deus que muitas aqui na Bíblia, várias histórias de bênção, né, nesse sentido, bênção familiar, que muitos puderam dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor, todos da minha casa foram salvos. Então nós temos aqui essa passagem. Então Josué, ele é um personagem aqui real e que relatou esse livro dele aqui com 25 capítulos, isso mesmo? Vamos ver aqui só para não... 24 capítulos, então ele escreveu tudo isso daqui, porque ele foi escolhido. E aí, afinal, deixa eu só lembrar, né, o nome Josué, né? O que significa esse nome Josué, né? É interessante que no passado eles ligavam muito, né, a questão da origem, né, de cada nome, né? Hoje não, hoje nós estamos vivendo pela graça e hoje nem o nome Deus vai aproveitar de nós, porque diz a palavra que aquele que for salvo vai receber uma pedrinha que tem um nome lá que só ele que recebeu sabe o que é, qual é. Então daqui da terra Deus não vai querer saber nada de nós, nada. Só quer o nosso coração, só isso Ele quer, nosso coração. Então, mas a palavra Josué, o que significa esse nome, né? Então, o livro de Josué, deixa eu só, o título, né? O título deste livro é adequadamente extraído do nome de seu personagem principal, Josué. Seu nome original é Oséia, que na verdade é Oséia, né? Oséia, que significa salvação. Isso está lá em Números 13:8, tá? Se você quiser anotar aí. Mas é evidente que Moisés trocou o nome por Ioshua, em Números 13:16. Yahvé é salvação. Ele também é chamado de Yeshua, que é uma forma abreviada de Yeshua. Este Yeshua é o equivalente hebraico de nome grego Jesus, que seria Jesus. Assim, o título grego dado ao livro na Septuaginta é Iosus Nau, Josué, filho de Num. O título latino é Liber Josué, o livro de Josué. Então tudo uma ligação, uma relação com Cristo, porque se é salvação, Jesus é a salvação. Então eles têm essas questões de escolher bem o nome com significado, olhando sempre para a figura de Jesus. Josué, ele passou ali a caminhar, na verdade, ali com Moisés, né? Então ele pegou todo aquele período de caminhada ali no deserto, né? Quer dizer, a saída do povo do Egito, caminhou ali pelo deserto, quer dizer, ainda antes de chegar, né, do outro lado, né? Eles saíram lá do Egito e durante aquela caminhada no Egito, ele viu ali o poder de Deus, né, guardando todo aquele povo. Faraó saiu desesperado atrás deles, querendo matá-los, mas
quando chegou ali naquele lugar, em frente ao Mar Vermelho, que eles denominam ali de Pihairote, que é o beco sem saída, né? Então chegou ali, aí ele viu aquela cena, ele viu aquela situação que Deus usou de um poder maravilhoso para poder abrir o Mar Vermelho. Então eles estavam num beco sem saída. Mas como eles tinham Cristo, então Cristo é a saída. Cristo é a saída lá, Cristo é a saída aqui, hoje e agora, para todos que estão em um beco sem saída. E quando você está num beco sem saída, você clama. Você clama, crendo que a bênção vem do alto para baixo. Aquele povo no deserto, quando eles chegaram naquele beco, e Josué viveu isso, eles não tinham mais o que fazer por eles, com os braços deles, mas eles clamaram, e a palavra diz que eles dormiram com aquela preocupação, porque eles estavam naquele beco sem saída, porém clamaram ao Senhor. E a Bíblia diz que durante a noite soprou um vento do lado oriental. Eles não viram esse vento durante a noite, mas o vento soprou de lá para cá. Então durante a noite, enquanto você estiver dormindo, o Senhor vai estar soprando uma bênção para resolver o seu problema. Às vezes você pensa, nossa, eu vou acordar amanhã e o problema vai estar aqui. Não pensa assim não. Pense que Deus vai resolver o seu problema. Ele vai trazer a solução que você precisa para aquele momento, porque Ele não é um Deus que chega atrasado. Por incrível que pareça, por mais que a gente, muitas vezes, nós não acreditamos, mas Deus não chega atrasado. Deus não chega atrasado. Aquilo que tiver que acontecer será por pura permissão dEle. Nada vai acontecer se não for por permissão dEle. Então Deus, Ele está olhando para a situação de cada um aqui. Então nós não sabemos o que cada um vive, mas cada um tem as suas lutas, cada um tem os seus desafios, cada um tem aí as suas, a gente costuma dizer tribulações, né? Que nós vivemos nisso, né? Jesus disse que nós teríamos isso também. Então nós não estamos aqui de inocente, nós estamos porque nós amamos a Deus. Então venha a tribulação que vier, nós vamos permanecer na presença de Deus, porque não tem nenhum outro lugar mais seguro. Por mais que você imagine aí um banco cheio de segurança, 7 chaves e códigos mais segredos, e ali dentro, o quarto do pânico para alguns empresários são malucos, eles têm coisas aí, eu soube que tem um aí para cima que tem a casa, é uma fortaleza. Para Deus não. O lugar mais seguro é estar em Deus. E quem está em Deus não vive em fortaleza, porque você precisa levar a palavra de Deus. Então você vai estar em constante exposição. Então aquele que serve a Deus não tem medo de ir a lugares conhecidos pelo mundo como perigosos, né? Não, daquele lugar eu não vou. Não vou pregar a palavra lá não, porque lá, sei lá, ouvi dizer que aquele lugar ali é terrível. Eles não respeitam profetas, não respeitam os mensageiros. Se Deus mandar você ir lá, porque lá tem famílias que precisam também dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor, você tem que ir. E não dá para brigar com Deus não, porque nós temos exemplos de quem tentou brigar com Deus,
desobedecer, e se não vai de um jeito, vai de outro. Se você não quer ir ali tomando o ventinho da brisa, curtindo a brisa do mar, você vai então na barriga então do peixe. Porque Deus mandou você ir. Então não tem como escapar. Quando Deus te dá uma ordem, nós temos essa comissão. Não tem como negar. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A igreja é 100% dinâmica. A igreja não é estática. Ela não é parada. Ela não é água represada que estraga. Então tudo que você vem, você se enche, você vem em busca e você leva para alguém. Acabou? Você volta e pega mais. Por quê? Porque Deus tem um suprimento inesgotável. Então aquilo que você precisa para levar a palavra, Ele tem. Então a igreja não é estática. Hoje nós temos essa responsabilidade de levar aquilo que foi bom para a nossa vida, para aquelas famílias que ainda estão num lugar ainda escuro, a luz ainda não chegou lá, mas nós temos essa obrigação, porque onde há luz, as trevas. Então hoje nós temos essa responsabilidade, e o Evangelho ele é um instrumento de transformação social. É muito cômodo a gente ficar, o fulano, aquela região tem muito delinquente, tem muito bandido, tem muito isso, tem muito daquilo, tem tudo de ruim ali. Mas espera aí, o Evangelho não transforma? E a palavra não está chegando lá por quê? Por que será? Então nós temos uma responsabilidade muito grande. Não dá para fechar os olhos para isso. A igreja é dinâmica, a igreja é missões 24 horas. Nós escolhemos um dia para dizer que é missões, mas de fato, missões é todo dia. Missão 24 horas. Porque o ID não para. Você está no trabalho, você está no trânsito, de repente Deus coloca alguém do seu lado ali, e do nada, de repente, a pessoa te pergunta sobre algo, e você, e aí, fala de Jesus ou não fala de Jesus? Tem que falar. Tem que falar. Nas oportunidades que você tiver, você tem que falar, porque tem muitas famílias que ainda não podem dizer isso que nós dizemos hoje, que eu e minha casa servimos ao Senhor. E se isso está sendo bom para nós, por que não levar para outras famílias, para outras vidas? Nós temos aqui um exemplo, 2 exemplos, e o terceiro exemplo é um terceiro exemplo para glorificar o Senhor, que já é no Novo Testamento, mas no Velho Testamento nós temos 2 exemplos aqui, de nós, como sacerdotes, 2 exemplos de uma boa conduta como um sacerdote, e o outro não tão boa assim. Os 2 com desfechos aparentemente trágicos, mas com Deus não tem situação trágica, porque está tudo no controle dele, né? Então, um exemplo que a gente vê, um exemplo interessante, seria o exemplo de Jó, né? Então nós vamos ter aqui 2 personagens. Jó era um cara, né, que a palavra declara que Jó ele orava, ele se penitenciava ali, só de imaginar que os seus filhos tivessem pecado contra Deus, né? Então ele diz assim, aqui em Jó, se você quiser abrir, em Jó 1, no capítulo 1, diz assim: havia um homem na terra, amém? Todos acharam? Vamos esperar. Eu fui achando, vai dando glória a Deus aí.
Só tem uma coisa que não é proibido esta noite, viu? É dar glória a Deus. Aleluias. Então diz assim que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhes 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez. E mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Então, era uma pessoa que se preocupava com a sua família. Então ele fazia algo já pensando na possibilidade apenas dos filhos terem pecado contra Deus, ofendido a Deus. Então Jó, ele tinha essa preocupação com a família dele. É um exemplo que nós devemos seguir, sim, porque nós temos nossos filhos, queremos nossos filhos na presença de Deus, queremos poder dizer continuamente que nós servimos ao Senhor. Então esse descuido não pode haver em nós, sacerdotes encarregados de conduzir a família. Então nós não devemos ter essa displicência, não podemos relaxar. Então temos que estar em constante oração pelos nossos familiares. Não dá para baixar a guarda, não tem jeito. Não tem jeito, porque o inimigo não descansa. Ele é 24 horas rodeando. Então ele está rodeando, e se você percebe isso, você precisa dobrar os seus joelhos e usar as ferramentas. Usar as ferramentas de Deus, usar as armaduras, usar aquilo que o Deus coloca à sua disposição. O céu está pronto para servir você, cada um, naquilo que você estiver buscando diante de Deus. Então o céu está preparado, não tem como dar errado. Quando você está na presença de Deus, não tem como dar errado. Gente, e nós estamos vivendo um tempo, é tempo realmente assim, a gente sabe que é tempos do fim. O ataque à família está demais da conta. Está demais da conta. Então, o negócio está cada vez mais na sutileza. O torniquete está sendo apertado. Então, dá uma impressão que a igreja está numa forca. E alguém já está ali, prontinho para chutar o banquinho e para dar uma estrangulada e calar a igreja, né? Calar a igreja. Daqui a pouco a gente vamos ter que pregar, né? Nos lares, nas nossas casas, porque o negócio está demais. Então o ataque à família está demais. Então se nós não ficarmos atentos a isso e não dobrarmos nossos joelhos, clamar ao Senhor para guardar a nossa família, o negócio está estreitando. Infelizmente, alguns não estão tão atentos a isso. Infelizmente, alguns estão deixando
o barco, né? Deixa aí. Vai chegar um momento que não vai ter como, a coisa vai estar tão assim, já dominada, que vai ficar difícil. Então nós temos que buscar em Deus fortalecimento, estratégia, porque nós queremos a nossa família guardada no Senhor. Então não tem como. E esse cara aqui, Jó, ele fazia isso, ele confiava em Deus. Confiava em Deus de uma maneira assim, sobrenatural. E aí nós também temos que confiar de maneira sobrenatural. De maneira natural é fácil, né? Você fala, vou caminhar daqui ali, eu sei que eu vou chegar ali. É uma fé natural. Agora a fé sobrenatural é aquela que para os homens é impossível fazer alguma coisa. Então aquilo que foi impossível para o homem, aí é onde Deus trabalha. Então Deus trabalha no impossível. E aquela história de Josué é um fato impossível. Tudo que aconteceu com eles ali, quando chegaram, atravessaram o Mar Vermelho, depois começou a caminhada no deserto, teve campanhas, teve, né, exércitos numerosos vindo contra eles, e ele, com Deus dando a vitória. Deus dando a vitória. Exército numeroso, coisa que você fala, meu, isso daí é uma formiguinha perto daquela nuvem de gafanhoto que tem ali. Coisas que você fala, é impossível esse povo vencer. Mas eles tinham o Deus Todo-Poderoso. O que nós precisamos ter em mente, essa certeza de que a maioria está com Deus. O diabo ele conseguiu convencer, diz a palavra, apenas 1/3. Sobraram 2/3 que estão com Deus. Então, se você quer viver, você tem que ficar com Deus. É óbvio. Fica com Deus, porque com Deus está a maioria. Não tem como perder, é a lógica. Matemática, gente. É simples assim. Então, aqueles que se desviam da palavra do Senhor, dos caminhos do Senhor, se desviam para ganhar ou para perder. Porque eu não vejo como um desviado pode ter vitória afastado de um Deus que tem a maioria. Não tem como. Então, se vier um demônio para te atacar, Deus tem 2 ali para te proteger. É simples assim. É matemática, gente. Então, estar com quem tem a maioria, né? Não sei se pode chamar de democracia espiritual ali, a maioria vence, mas o Deus Todo-Poderoso. E é bom estar do lado de um Deus Todo-Poderoso. Mas para você ter certeza de que Ele é poderoso, você vai viver situações que você vai ser provado na fé. Então você vai viver situações que em algum momento você vai falar, puxa, isso não é para mim, isso está difícil, sou pequeno demais, eu não tenho forças, sou fraco. Mas aí você vai ter que lembrar que alguém um dia disse para você, você está do lado de quem tem a maioria. Geazi fez xixi na calça, né? Literalmente, né? Porque ele viu o exército lá dos assírios cercando eles e Eliseu, e ele não viu no espiritual. Aí Eliseu teve que orar para Deus abrir os olhos dele. Tá vendo lá? Aí foi que ele viu que atrás do exército dos assírios tinha lá milhares de carruagens, né? De fogo ali do exército de Deus. É a maioria. Olha, só ele e Eliseu. E Eliseu conduziu aqueles homens tudo lá para o rei. E aí deu a ordem para o rei, são prisioneiros de guerra, você dá alimento para todo mundo, cuida deles. Eles são inimigos? Cuida deles. Não interessa, se o teu inimigo está te atacando, faça o bem para ele. É difícil? É difícil. Mas
é o jeito que Deus tem para te testar, para te provar. Você está comigo ou não? Porque Deus diz, olha, se alguém te ofende, você tem que ir lá e perdoar. Se alguém bater no seu rosto, você tem que dar outra face. Se alguém quiser te roubar, você entrega. Você quer mais? Não, tem mais dinheiro aqui, toma, leva. Vão te chamar de bobo, mas eu nunca vi uma vítima assim. Tá, mas é Deus, você está com Deus. Por quê? Porque Deus quer salvar essa vida também. Em algum momento ele vai ter um encontro com Deus. Vai saber se depois, no próximo assalto, ele vai ser preso e para onde ele vai ser levado lá. O negócio é tão estreito que muitos se convertem lá. Deus envia pregadores lá nas prisões e muitos saem de lá transformados. Um dia, de repente, pode ser que você encontre ou ouça essa pessoa que um dia te assaltou no passado, dando testemunho de que se converteu e dando de tudo que ele fez na vida, ele se arrependeu. Você falou, então valeu a pena você ter agido conforme Jesus manda? Valeu a pena, né? Então, por quê? Porque se você agir conforme o mundo quer, você vai amar ou você vai odiar? Então o mundo quer que você odeie, mas odeie mesmo, odeie e deixe aquela amargura, aquele rancor, a frieza, né? A falta de compaixão, a falta de misericórdia. É isso que o diabo quer que tome conta. Mas quem tem Jesus não, quem tem Jesus age diferente. Quem tem Jesus age com amor. Então Jesus disse, ama, né? Ama o teu inimigo, ora por que vos persegue, vos maltratam, vos maldizem. Então, a lógica, o negócio de Deus é tudo o contrário, né? É contrário, né? Porque a gente fala, caramba, tem que fazer isso? Eu não queria, mas Jesus fala, olha, quem está comigo tem que fazer, e aí? Aí você não tem muita escolha. Tem que agir, tem que fazer. E aí esses exemplos que nós temos, então Josué, ele foi uma pessoa que administrou também ali toda aquela maneira brilhante, que conduziu aquele povo nas guerras, ele foi um excelente ali estrategista, né, ganhando todas as batalhas, né, e a primeira prova de fogo foi logo ali a primeira ali, Jericó, né? Jericó, aos olhos do mundo, aquilo que eles estavam fazendo era uma coisa totalmente patética, né? Esse povo está dando volta aí, cantando ali, louvando, o que é isso? Vocês não estão vendo as muralhas, nossas muralhas, que podem andar um cruzando com o outro ali em cima, o negócio era tão gigante, né? Que morava gente ali em cima, aliás, a prostituta, né? Raabe, né? Raabe, que morava ali em cima, né? E foi salva, né? Foi salva e entrou na genealogia, né? Vamos ver como é que Deus trabalha, né? Deus trabalha de tantas formas que muitas vezes a nossa limitação, a gente não permite a gente enxergar as várias formas de Deus trabalhar. Deus trabalha de maneira espetacular e surpreende. Surpreende. Você fala, nossa, Deus está fazendo isso. Nossa, aquele fulano lá, nossa, tem um ali que... Mas aqui a pessoa lá não é nada. Mas Deus usou. Pronto. Por quê? Porque o evangelho é simples assim. Você se converteu, foi alcançado, e depois você prega aquilo que aconteceu contigo. É simples assim o evangelho. Não tem segredo. Por quê? Porque Deus quer que todos, né, o desejo de Deus é que todos se salvem. E para todos se salvarem, precisam ouvir. Um testemunho que você vai dar para alguém vai ser o suficiente para a pessoa, eu quero. Porque a partir do momento que você conta o teu testemunho, e aí é vida com Deus, o Espírito Santo vai trabalhar, a pessoa vai se convencer,
e vai entrar por essas portas ou por outras portas abertas que pregam a palavra de Deus verdadeira. A pessoa vai chegar e, nossa, entreguei a vida para Jesus. E ali ela vai poder dizer que ela e a casa dela servem ao Senhor. Então, o nosso objetivo é ser canal para essas pessoas. Trabalhar na obra de Deus é isso. Você se colocar como ponte para aquele que está isolado do outro lado do rio, para ele também vir conhecer a Jesus através do seu testemunho. Não tem coisa melhor, não tem coisa mais poderosa do que você falar para a pessoa daquilo que você está vivendo na presença de Deus. Não tem coisa mais poderosa. Não tem. Você pode descarregar o dicionário inteiro de palavras que não vai fazer o efeito que tem de você contar o que você está vivendo com Deus. E é o que Deus quer fazer com você. Cada vez mais. É um milagre, por menor que seja, mas dá glória a Deus. Depois você vai para um milagre um pouco maior, glória a Deus. Daqui a pouco vai crescendo, porque a sua fé vai aumentando, e glória a Deus. Daqui a pouco você está num projeto, Deus, aí vai estourar mesmo, é com o Senhor. E daqui a pouco o negócio aconteceu pela fé, glória a Deus. E você diminuindo sempre, cada vez mais se humilhando na presença do Senhor. Não tem outro remédio, não tem outra receita, a receita é essa: fé, obediência, humilhação, oração, buscar fortalecimento, buscar estar sempre cheio, conhecer a Deus, buscar constantemente, né, a presença de Deus, e Deus vai fazendo a parte dele. Então você se coloca mesmo: Deus, eu vou fazer a minha, o Senhor cuida do resto. Eu vou fazer a minha parte que me cabe. O milagre é contigo. Nada vai ser por você. O pessoal vai, o irmão orou por mim. Meu filho, é Deus. É Deus. Eu apenas fui um canal para orar e Deus agiu na sua vida. Toda a honra e toda a glória a Deus. Humilhação sempre na presença de Deus. E Deus vai fazer a obra. Então temos que ter essa certeza de que nós estamos do lado vencedor. É o lado da maioria. Não compensa desviar. Infelizmente nós vemos pessoas que se desviam por causa da própria bênção que recebe. Recebeu uma bênção de Deus, agora eu não preciso mais de Deus, eu vou dar uma voltinha ali. O pessoal lá aí começa a arrumar motivo. O pessoal está me podando, o pessoal está, sei lá, alguns saem até por incrível que pareça, para que os irmãos não se aproximem e ele tem um receio de alguém pedir alguma coisa, para dividir a bênção. E a pessoa vai e se desvia. Mas não pode ser assim. Por quê? Porque Deus dá, Deus tira. É Deus que exalta e é Deus que abate, é Deus que humilha. Então é melhor estar com Deus constantemente. Não importa qual é a nossa situação, apenas creiamos que Deus está conosco. Tudo está no controle. Não tem como dar errado. Com Deus é 100%. Agora tem um outro cara na Bíblia que ele não foi assim diferente, ele não foi da mesma forma que Jó. Então ele não repreendia os filhos, ele não orava pelos filhos. O que dá a entender é realmente isso, que ele não se preocupava, ele deixava aí a coisa à vontade. E com Deus não é assim. Com Deus tem um momento que a vara da disciplina ela tem que chegar, ela tem que acontecer. A palavra diz: instrua a criança no caminho que ela deve andar, e até que se desvie, até que ela envelheça, não se desviará desse caminho. Então isso é a palavra diz. E quem que tem que instruir a palavra? A criança. Quem é o responsável pela criança? É a escola?
Hoje, do jeito que está hoje a escola, pessoas com cabeça totalmente muito aberta aí, mudando tudo, é eles que têm que educar o seu filho? A responsabilidade é do lar, dos pais. Lá eles vão ter uma orientação de matérias matérias regulares. Agora, formação de caráter, aqui não, aqui sou eu. Ele vai seguir, é isso daqui, porque a palavra de Deus diz que tem que ser assim. Doa em quem doer. Não gostou? Manda queimar todas as Bíblias então. Porque se nós cremos que isso daqui é uma verdade, e é uma verdade, né? Quem quiser pagar o preço de não crer nisso, o problema é seu. Mas vai chegar um dia que Jesus falou, todo joelho se dobrará. Então, a responsabilidade de educar a criança é nossa. O sacerdote, junto com a esposa, ali no lar, e vamos educar a nossa criança. E aí é muito bom, porque quando você educa, você vai poder dizer constantemente, eu e minha casa servimos ao Senhor. O serviremos aí, na verdade ele vem como um verbo, né? Um verbo no tempo futuro imperfeito, né? Mas o futuro imperfeito é usado principalmente para expressar uma intenção ou suposição acerca do presente ou futuro. Então esse serviremos ao Senhor, eu sirvo Ele hoje, vou servir amanhã, vou servir depois de amanhã, e vou servir enquanto eu tiver vida ao Senhor. Eu e minha casa servimos ao Senhor. E aí nós temos esse outro camarada que ele, ao que diz na palavra, ele não foi tão sábio em educar os seus pequenos ali, os pimpolhos. Quem é esse cara? É 1 Samuel 2 aqui. A gente vai pegar um pouquinho do 2 e do 3. Então, 1 Samuel aqui, no 2, diz assim. Aqui. Deixa eu ver aqui. Primeiro Samuel 2, ele fala aqui da profecia contra a casa de Eli. Deixa eu ler aqui alguns. Então ele diz aqui que, vamos ver aqui, a partir do 27, 2:27. No 22 diz assim, era porém Eli já muito velho, né? Então quer dizer que ele já era idoso aqui, no 22. Mas vamos aqui para o 27. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe, assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando ele ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por quê? Por que pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém, os que me desprezam serão desprezados.
E eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais ancião algum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus, em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel. Nem haverá por todos os dias ancião algum em tua casa. O homem, porém, a quem eu não desarraigar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. E isto te será por sinal, a saber, o que acontecerá a teus 2 filhos, Ofne e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Aí no 3 aqui, no 13, diz assim: porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque, fazendo-se a seus filhos execráveis, não os repreendeu. Ele sabia tudo que os 2 filhos estavam fazendo de errado, mas em momento algum ele foi lá e repreendeu. Teria que ter repreendido. Se tivesse repreendido, a história seria outra de Eli. A história dos filhos de Eli seria outra. O desfecho seria outro. Mas ele não repreendeu. Então, às vezes, quando você vê o filho tomando algumas medidas, alguns caminhos, algumas atitudes que não convém, você tem que dar uma repreendida. Não tem como. Porque senão, ele não entra no eixo. A palavra de Deus diz que, quando criança, a insensatez está no coração da criança, mas a vara da disciplina a corrige. Então você precisa. Não pode bater mais, não dá palminha. Não. De dentro do portão para dentro, é você quem manda. Você está criando homens e mulheres de Deus. É melhor que você repreenda dentro da sua casa do que no futuro você chorar na porta de uma delegacia porque os policiais estão batendo. E vai bater sem dó. Então qual que é melhor? Porque Deus envia homens maus. Então, se a pessoa quer agir com maldade, ela vai ter alguém que é acima dela em maldade. É assim, não tem jeito. Deus envia, não tem como. Então é você que tem que corrigir. É ruim? Não. Eu cansei de apanhar. Ixi. E graças a Deus, essas palmadas, não eram nem palmadas, era vara de marmelo. Porque nós éramos terríveis. Mas foi isso que nos corrigiu, graças a Deus. Posso hoje reclamar disso? Não. Porque se não fosse isso, nós estaríamos dando, para os pais que são vivos, dando desonra. Estaríamos desonrando os pais. Então a disciplina é boa, é importante, resolve. Então nós temos que corrigir? Temos. E esse desfecho de Eli, então Eli foi um cara que, infelizmente, não agiu conforme deveria ter agido. Então, às vezes, nós sabemos e nos omitimos. Isso não pode. Porque Deus vai cobrar. Não tenha dúvida. Deus vai cobrar. Nós estamos do lado da maioria, mas nós temos que andar conforme as ordenanças do comandante da maioria. Então, o que ele disser, faremos todo. E se não ir, é melhor não pensar nas possibilidades, das consequências, Então, nós temos que fazer o que Deus nos manda. Não dá para fugir disso.
Então nós temos que levar essa palavra, porque muitas vidas estão hoje perdidas, famílias entristecidas, porque não podem ou não conhecem que existe um Deus maravilhoso e que pode salvar 1, 2, 3, 4 da mesma família, e aí alcançando um, alcançando o outro, e a coisa vai, daqui a pouco está fazendo missões aqui local e já está sendo interestadual. A pessoa não precisa ir para fora. Aqueles que têm que ir para fora, Deus vai levantar, mas você tem que fazer a sua parte aqui. Missionários todos somos, não tem como fugir disso. Esse título não tem como você separar não, descolar dele não. A partir do momento que você entregou a vida para Jesus, já era, você se tornou um missionário, uma pessoa comprometida para que esta palavra que um dia você ouviu chegue a outras famílias. Tudo que acontece é para as famílias. O núcleo da sociedade é a família. Tudo que vai ser feito, uma obra pública, é pensando no bem-estar da família. Só que o público a gente não espera muito, então nós temos que fazer a nossa parte. Tem jeito, temos que fazer. E Deus vai te dando condições. E essa palavra de levar o Evangelho aconteceu com o nosso amado Paulo, né? Quando ele ouviu lá, antes ele foi impedido, né, pelo Espírito Santo de ir para a Ásia e uma outra cidade, mas aí o Espírito Santo o conduziu para a Macedônia. Ele não sabia o que ia acontecer, mas o Paulo, quando ele teve um encontro com Deus, ele se tornou uma nau, ele se tornou um barco sem controle. Quem controlava era Deus, era o Espírito Santo. Então, para onde o Espírito Santo mandava, ele estava indo. E o Espírito Santo falou, não vai para lá. Nossa, o Espírito Santo impediu Paulo de ir para a Ásia. Aí ele queria ir para uma outra cidade, o Espírito Santo impediu. E daqui a pouco, tinha um homem lá chorando, ele teve essa visão, esse sonho, de que tinha um homem chorando e clamando para que ele fosse lá na Macedônia levar a palavra. E ele chegando lá, de repente ele encontrou uma situação que ele foi preso, ele e Silas, né? Foi preso, chicoteado, tomou uns esfregões lá e foi para a prisão. Pronto. Mas ali naquela prisão tinha alguém preso junto com os presos. Porque quem pensa que o carcereiro é livre, está enganado. Ele é tão preso quanto os presos. Porque ele não pode sair dali. E a vida dos presos está confiada nas mãos dele, tanto é que ele tentou se matar, porque ele sabia as consequências. O preso fugiu e dançou. Você vai morrer. Isso é certeza. Porque ele ia ser punido. Porque tinha prisioneiros terríveis ali, sob a guarda dele. E ele não podia sair dali. Então, ele e a família dele estavam presos naquela prisão. E aí nós vamos encontrar no nosso meio muitas famílias presas nas suas prisões também. A prisão do desespero, a prisão de uma falta de uma orientação, a prisão da amargura, desamor, amargura, inveja, tudo que é de ruim. As pessoas ficam presas. Tanto é que pessoas ficam presas e morrem nessas prisões, porque faz mal para o corpo. E o apóstolo Paulo foi lá. Se ele soubesse que ia acontecer tudo aquilo, ele teria ido. Mas ele foi açoitado, e naquele determinado momento da noite, eles clamando ao Senhor, glorificando ao Senhor, aconteceu aquele terremoto. As prisões, diz a palavra, que elas se abriram. O carcereiro desesperado ia se matar. Paulo, então o motivo para eu vir para cá foi por causa daquela família. E aí aquele carcereiro cuidou das feridas do Paulo, em seguida se batizou
e ele e a família dele foram salvas. Você entende o processo? Que às vezes para uma família ser salva, você tem que tomar uma chicotada, você tem que cair em prisões, cair na prisão, para que a pessoa seja salva. Então, levar a palavra de Deus tem que ser o objetivo, levar essa palavra da salvação. Então nós somos missionários, e que você possa continuar dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. É hoje, amanhã e até que Jesus volte, você vai ficar firme nesse propósito. Amém? Então, que você possa nesta noite tomar esta palavra como um ânimo, para que você permaneça, para que você persevere. Você não sabe como Deus vai fazer, mas Ele vai fazer. Você só não pode parar, você não pode desistir, seja de um familiar seu, seja de um amigo, seja de um parente, seja de um próximo, muito próximo, mas invista para que essa vida conheça Jesus. Porque o mesmo que você está sentindo hoje, essa alegria de poder entrar por uma porta, louvar a Deus, glorificar a Deus, viver as bênçãos de Deus, isso também precisa chegar a outras pessoas. Compartilhar sempre, e reter jamais. Nada agora é seu, tudo é em comum, inclusive essas bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus têm que ser distribuídas. Amém? Então que você possa crer nisso. Todo mundo aqui, todos já são convertidos, né? Todos já são batizados aí, já com as almas entregues ao Senhor. Então nós vamos orar mesmo para que o Senhor possa fortalecer cada vez mais a vida de vocês, e que qualquer dúvida que vocês tiverem, o Espírito Santo vai responder, vai te dar a solução. Ele vai te dar a solução. Creia nisso. Amém? Fique de pé, amados. Vamos agradecer ao Senhor aqui. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, te agradecer por esta oportunidade, por esta alegria, por este momento de podermos estar aqui, adorando ao Senhor, ó Deus, fortalecendo os irmãos, ó Deus, na fé. A Tua palavra diz que nós temos que viver assim como um corpo, Papai. Mão daquele que está caído, dando ombro para que caminhamos junto com aquele que já está, ó Deus, ferido. Deus Todo-Poderoso, que o Senhor possa nos dar, ó Deus, o bálsamo de cura, aqueles que têm alguma ferida, que possa ser derramado agora o Teu bálsamo, o óleo do Espírito Santo, curando, Senhor, toda ferida, ó Deus, aquilo que está sendo impossível, ó Deus, para esta pessoa, que o Senhor possa entrar com a providência, que o milagre possa acontecer, ó Deus, ainda nesta noite, Papai querido, assim como o Senhor fez ali com o povo quando saiu do Egito e abriu o mar vermelho à noite. A solução veio do alto, a solução veio do Oriente para o Ocidente. Então esta noite, Senhor, vai trazer resposta. Quando essa pessoa acordar amanhã, meu Deus, Pai querido, ela vai estar, ó Deus, leve, Senhor, porque o fardo já terá sido trocado, porque o seu fardo é leve, Papai querido. Então que esta noite o Senhor entre com essa providência, troque o fardo, Senhor. Aquele que está sentindo um peso, que o Senhor possa trocar. Aquele que está se sentindo fraco, que esta noite ele possa receber ânimo do Senhor. Por isso nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor é maravilhoso. Em nome de Jesus. E que as palmas louvem ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. O nosso futuro para te servir com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti.
serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Glória a Deus, aleluia. Amém, queridos? Você pode aplaudir mais uma vez o Senhor? Glória a Deus, aleluia. Amém. Lembre-se, né, que nós precisamos de fé e de obediência. Amém? Guarda no coração aí cada palavra que o Senhor nos entregou nesta noite, né? Nós queremos agradecer ao Senhor pela vida do diácono Edson, pela Thelma. São muito bem-vindos, viu? Bênção demais. Deus continue abençoando e usando a vida de vocês. Amém? Glória a Deus, né? Por esse dia tão maravilhoso, por esse tempo de propósito, pela nossa família. Eu creio, irmãos, como foi falado aqui, que o vento do Espírito está soprando na nossa casa, né? Cada palavra que recebemos aqui durante essas 7 semanas, né? Hoje completa 7 semanas, não caíram por terra. Todas elas vão se cumprir na nossa casa, na nossa família, em nome de Jesus. E nós vamos viver tudo aquilo que o Senhor Jesus tem para nós, como família bendita do Senhor nesse tempo, amém? Nós vamos orar para agradecer ao Senhor por esse período de 7 semanas aí, né, de propósito pela família, mas nós queremos dizer que na próxima quinta, nós ainda teremos aqui um culto de adoração ao Senhor, voltado para a família, em gratidão ao Senhor, pela nossa família. Vai estar conosco a Bispa Sueli aqui, ministrando a palavra do Senhor. Nós deixamos aí o tema livre para que Deus possa falar com ela, né? E ela libere uma palavra de bênção para a nossa casa, para a nossa família. E em dezembro, a partir da primeira semana, né? Primeira quinta-feira de dezembro, nós já vamos trabalhar aí um novo tema. Em breve a gente vai passar aqui, né? Tá pronto, Natan? Acho que ainda não, né? Nós vamos anunciar aqui o próximo tema do propósito das quintas-feiras de dezembro. Então, continua perseverando no Senhor e recebendo tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas, amém? Sexta-feira tem relógio de oração, não esquece o teu compromisso com o Senhor, sexta e sábado, né? Você que ainda não tem um horário, tem muitas vagas ainda, você pode dar o nome aí e vir orar, né? Porque orar é um presente do Senhor nas nossas vidas. Domingo, culto de ações de graças, glória a Deus, às 18 horas, venha contar a bênção. Tem muita gente que foi abençoada aqui nesse lugar que eu sei. Amém? Então, quero ver esse povo contando a bênção, para edificar a fé uns dos outros, né? Nós precisamos contar a bênção, contar um milagre, para que outros irmãos sejam edificados na fé também. E próxima semana, não se esqueça que é o nosso aniversário, de 16 anos, sábado e domingo. Então já vai convidando pessoas. Olha, nós já temos aí um convite, a gente já está postando nos grupos. Então mande para alguém lá que você queira convidar, ore por ela, né, para ela estar conosco aqui no sábado e no domingo. Sábado nós teremos aqui a pastora Terezinha, o Ministério de Louvor de Biritiba, o pessoal da dança da sede. Então vai ser uma festa ao Senhor. No domingo, pastora Débora, o Ministério Infantil daqui, né, vão adorar o Senhor, vão dançar também para Jesus. Então são 2 dias de festa
para agradecer ao Senhor por esses 16 anos do Mogi Moderno. É um tema voltado para a nossa comunhão, amém? Para um cuidado de uns com os outros, dedicando-se uns aos outros, um amor fraternal, honrando, zelando, abençoando. É tudo aquilo que Jesus planejou para a sua igreja. É viver esta comunhão na essência, né? É isso que nós temos orado e é isso que nós queremos viver na presença do Senhor. Então que teu coração esteja aí já alegre, festejando por esses 16 anos. A festa é nossa, né, irmãos? A festa é nossa, amém? Glória a Deus, porque o aniversário é nosso, nós somos a igreja do Mogi Moderno, então você está convidado a estar aqui conosco, amém? Glória a Deus, foram todos os avisos, Natan, amém? Vamos agradecer ao Senhor mais uma vez, amém? Fecha os teus olhos aí, Pai, em nome de Jesus. Nós, ó Deus querido, nesta noite, queremos, Senhor, te agradecer por esses 7 dias, Pai, de propósito, de jejum, de oração, de palavra liberada do Senhor, em favor das nossas famílias. Nós cremos, Senhor, que nenhuma das tuas palavras hão de passar, que elas vão se cumprir. Nós cremos, Pai, que nossa casa será alcançada, ó Deus, e como Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós também, Pai, vamos declarar isso, ó Deus, testemunhando da obra que o Senhor fará na vida daqueles que ainda não foram alcançados na nossa casa, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos, ó Deus, dizer ao Senhor que nós cremos no poder do Senhor de salvar aquele que está perdido, de encontro àquele que está desviado, para trazer, Pai, ao teu aprisco, a comunhão de volta na casa do Pai. Então, Senhor, muito obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor para com as nossas famílias, pela promessa do Senhor em favor da nossa casa. Te louvamos, Pai, pelo teu povo neste lugar. Muito obrigado, Jesus, pela vida dos meus irmãos. Oramos para que o Senhor os leve em paz, em segurança, debaixo da bênção do Senhor. Que o Espírito Santo continue falando, ministrando o coração dos teus filhos na tua presença. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos para que tenhamos um fim de semana abençoado. Que domingo nós estejamos aqui com o coração cheio de alegria para te adorar em espírito e em verdade. É o que oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Estenda as suas mãos, que o amor de Deus Pai, a graça salvadora que é em Cristo Jesus e as doces e ricas consolações do Espírito do Senhor repouse sobre a tua vida, sobre a tua família, hoje para todos sempre. Você diz amém, aplauda o Senhor. Vai na paz do Senhor Jesus, cumprimenta o teu irmão aí, come um bolinho, toma um café, amém?